Olá, pessoal. Eu dou as boas-vindas a vocês que vieram para a Academia das Aflições dos Cristãos. A outra vez, eu falei sobre as aflições de Cristo. Quando a pessoa recebe aflição, o Espírito de Deus está junto e, através da aflição, o nosso coração pode precisar mais de Deus e, através dessa aflição, nós podemos nos aproximar mais de Deus, nós compartilhamos isso. E essa vez, eu quero falar sobre os benefícios que nos traz as aflições dadas por Cristo, né? Primeiramente, vamos ler Salmos 119, versículo 65. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Nós lemos até o versículo 72. Pessoal, quando falamos aflições, é algo que a gente não quer escutar. Nós temos fardo, é um assunto que você pode querer fugir, mas, na verdade, os frutos que a aflição nos traz, o benefício que ganhamos através delas, entrando em atrito contra a aflição, são coisas que nós teremos que ganhar através dela, não são coisas que nós temos que fugir. E é isso que vai ser formado. Então, tem a nova igreja e tem a antiga igreja. A gente chama de protestantismo, em inglês, fala protestant. Se a gente traduzir, é aquele que está contra, é aquele que está protestando. É um cristão. Mas por que será que ganhou esse nome? As igrejas, a primeira igreja, eram chamados cristãos, falam igual a Cristo, reagem igual a Cristo, por isso foi dado o nome cristão. Então isso é uma coisa boa de se ouvir. Mas por que um cristão é protestante? Por que ganhou esse nome protestante? O Martinho Lutero, fazendo a reforma religiosa, com as suas 95 teses na Igreja Católica, ele ficou contra isso. O Martinho Lutero, ele era um ser que anseiava por Deus. De qualquer forma, ele queria ganhar Deus, queria ganhar salvação. Ele se controlava e de joelhos, ele subiu aquela catedral, né, na escada da catedral, e ele ficou todo com o joelho ensanguentado, ele realmente se esforçava, mas no coração dele, o problema do pecado não foi resolvido. E naquele tempo, não era fácil ter acesso a uma Bíblia. Então, ele não sabia nem como estava escrito na Bíblia, mas um dia, através de um amigo, ele ganhou uma Bíblia e leu a palavra. Lendo Romanos capítulo 1, 17, o meu justo viverá pela fé. Ele aceitou essa palavra e se assustou. Até agora, ele pensava que fazendo boas obras, sendo bonzinho, não cometendo pecado,
E vivendo essa vida religiosa, ele tentou lavar o seu pecado, mas numa direção completamente oposta. O justo viverá por fé. O justo recebe salvação pela fé. E descobrindo essa verdade, os seus olhos se abriram. Ele aceitou a verdadeira vida de Cristo. E depois que ele aceitou essa palavra, esse mundo que ele enxergava era completamente mentiroso. Todas aquelas palavras que os padres falavam eram palavras opostas à Bíblia. E para lavar o pecado, ele tinha que dar indulgências. Pagando, se você pagar, o seu pecado vai ser perdoado. Vendo esses absurdos que a igreja falava, ele não tinha como continuar com isso. E dentro dele, aquela vida que Lutero ganhou não podia ficar parada. Então, ele se levantou e entrou em atrito. Ele protestou. Um peixe vivo, ele não segue o fluxo da água. Mas, porque ele tem vida, ele pode ir contra o fluxo. E dessa mesma forma, o cristão, vendo o fim do... Ele tem uma visão diferente do mundo, né? Satanás, que é o príncipe da potestade do mundo, né? Ele é o príncipe da potestade do ar. Ele faz a gente enxergar uma coisa completamente diferente de Cristo. Por isso, Martim Lutero, fazendo essa reforma religiosa, depois o nome que foi dado para isso foi protestantismo. Ou seja, tem vida. Porque tem vida, se você entrar em atrito, automaticamente a aflição vai acompanhar. Essa aflição é uma aflição que traz um proveito. Por isso, os cristãos, passando por aflições, têm a vida de Deus que surge e que aparece. Mas quando a gente vê agora, é algo tão abençoado. Há 3 anos atrás, teve uma comemoração da Reforma Protestante. E naquele tempo, se não tivéssemos lutado essa luta, os frutos do Evangelho não existiriam. Depois daquela aflição, houveram muitos frutos de Cristo. Por isso, os cristãos, através da aflição, tem muitas coisas que Deus quer fazer aparecer. O poder de Cristo aparece para aquele que passa por aflição e, entrando em atrito, aparece. Por isso, as pessoas, não é porque é bom que é bom. É porque passa desapercebido, mas se a pessoa seguir recebendo a condução do Espírito Santo, é normal ter aflição, é normal entrar em atrito, mas depois os frutos que nascem são certos. Por isso, o Mordecai também, ele só precisava se prostrar uma vez diante de Amã. Qual a dificuldade nisso? Mas ele não fez. Ele ficou contra. Com certeza, matar uma pessoa, Mordecai, era algo muito fácil para ele. Por isso, todos os judeus desceu um decreto para que matassem todos os israelitas, os judeus. Porque se foi o rei que carimbou, então com certeza iria acontecer. Por isso, a Esther, ela foi empurrada, porque ela tinha vida dentro dela, mas estava parada. Então, a Esther também, ele falando para ela ir adiante, nós podemos ver que ela foi para diante do rei Assuero. Então, com certeza, eles tinham que morrer, mas através disso, a vida que estava dentro da Esther pôde aparecer.
Aconteceram essas coisas para destruir o Assuero, mas para matar o Mordecai, né? Mas depois o Mordecai ele foi estabelecido também os judeus, também festejando a festa de Purim. E aqueles que queriam destruí-los acabaram fracassando na mão deles. Por isso, os cristãos, essa vida que eles têm, não pode ficar simplesmente parada. Por isso, é a mesma coisa com uma religião corrompida. O fluxo do mundo, nós somos pessoas que vamos contra o fluxo do mundo. Se não for contra o fluxo do mundo, então você está corrompido. Assim como está escrito no livro de Hebreus 2, nós somos aqueles que vão contra o fluxo do mundo. Por isso, Deus permitindo muitas aflições na nossa vida, através dessas aflições, Deus nos dá mais vida e Ele aparece através da gente. Quando a gente recebe aflição, Deus, através das aflições, nos prova que temos poder para vencer a isso. Por isso, Deus nos dando aflições, aquela glória, aquele benefício que recebemos depois dessas aflições, nós podemos ver isso. Por isso, muitas pessoas estão pensando de uma forma errada das aflições. Quando vem dificuldade, essa pessoa fez algo de errado, isso é praga, é maldição, é castigo de Deus. As pessoas acabam interpretando dessa maneira, mas não é assim. Então, tem processos que a gente precisa passar, mas tem muitas vezes que as pessoas acabam interpretando da sua maneira. O povo de Israel, quando foi para o Egito, eles foram por convite do governador. Então, eles foram tratados bem, eles ficaram na terra de Gósen, foram tratados muito bem. Mas José morreu, os irmãos de José morreram, e assim, depois eles acabaram se tornando escravos. E depois estavam assando tijolos. Começaram a viver uma vida de escravos. Mas por que será que Deus deu essa aflição para eles? Nós temos essa carne. O Egito representa o mundo. E eles estavam com esse coração no mundo. Através de Jacó, Deus já tinha dado a promessa da terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel. Com certeza você vai voltar para cá. Então o povo de Israel, se lembrando dessa promessa, eles tinham que ir formando a sua vida para voltar para aquele caminho, mas eles não tinham essa noção. Por isso que Deus teve que dar aflição, está aí o motivo. E no coração deles, eu não quero viver aqui, eu quero voltar. Deus. Então, eles ficaram murmurando muito diante de Deus. E assim, formando o coração deles se lembrarem da terra de Canaã, da terra da promessa, e assim Moisés os conduziu até lá. E mesmo saindo do Egito, mas quando surgiu um pouquinho de problema, eu quero voltar para o Egito. No coração deles ainda restava isso. O motivo de Deus nos dar aflições é que a promessa de Deus deixa tudo claro, tudo fica com uma certeza. A gente não tem que seguir o fluxo da carne e ficar indo para baixo do rio. Mas, ficando contra o fluxo da carne, a gente tem que ter uma comunhão profunda com Deus. Por isso, nós, conversando sobre a palavra, nós temos muitos pensamentos errados quanto à aflição. Mas no final, Deus
Deus quer que a gente tenha uma largura, um comprimento, altura, profundidade maior quanto à vida espiritual. Quando a gente vê em Efésios 3:18, está falando assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade de Deus. Então, a largura, o comprimento, a altura e profundidade, Deus quer que a gente saiba disso. O Davi também orou diante de Deus. Em Salmo 61:2 está escrito: desde os confins da terra, clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Está pedindo, me eleva um pouco mais. Não está falando de posição, mas do nível dele. Ele não quer viver pelo sentimento dele. Ele quer viver pelo sentimento de Deus. Ele quer se enxergar com os olhos de Deus. Ele está pedindo para levar para uma rocha que é alta, mais alta do que a dele. Nós precisamos de profundidade. O mar também. Assim como a profundidade do Oceano Atlântico, do Pacífico, tem diferença. Na vida espiritual também. Todos têm uma profundidade do coração diferente. Quanto mais profundo, mais força tem. Então, esse mundo para ser formado, Deus, através das aflições, nos dando esses problemas, Deus está querendo nos conduzir até Cristo. Por isso, Deus, Ele quer formar esse coração dentro de nós. E outra coisa, depois que recebemos a salvação, nós temos muitas coisas que sabemos. Nós escutamos muitas coisas. E escutamos, mas muitas vezes eu acabo me confundindo, me iludindo do que eu escutei, que é a minha fé. Tá, você sabe, mas isso não é a fé do seu coração. Algumas pessoas testemunham. Na minha cabeça, eu sabia sobre o Evangelho, mas até chegar ao meu coração demorou alguns anos. Saber e crer tem diferença. Por isso, em Efésios, no capítulo 4:13, está escrito assim: até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui está falando da fé e do conhecimento. Para eles se tornarem um, Deus nos dá aflição. Mesmo com dificuldades. Então, porque as pessoas, elas acabam se iludindo, pensando que essas duas coisas são a sua fé. Mas, quando você realmente acredita, isso se torna poder. Fazendo o trabalho da missão, quanto mais o tempo passa, esse mundo é um mundo em que quem trabalha. No começo, quando a gente recebe salvação, tem muitas coisas que eu faço, mas um dia, assim como o cântico, ou a carga pesada, quando eu não consigo mais carregar e eu caio, aquele que teve misericórdia de mim e veio me salvar, Ele é Cristo. Então essa palavra eu aceitei no meu coração. É a aflição. Por que Ele nos dá aflição? Porque eu penso que esse é o meu trabalho. Essa vida que Cristo me deu, embora seja muito grande no meu coração, mas eu ainda, enquanto eu viver dependendo de mim mesmo, Deus quer me despir disso. Esse vaso de alabastro tem que ser quebrado para que a fragrância do perfume possa aparecer. Não é um mundo onde o vaso trabalha, mas é a fragrância que trabalha. Então, o que é necessário para se quebrar é a aflição. E tendo muitas aflições, não dá através de mim. Eu pregar o Evangelho, entender a Bíblia.
como que eu quero fazer o trabalho pela força do vaso de alabastro? Não faz sentido. Mas quando eu me liberto disso, é muito gratificante. O Senhor vai trabalhar. Não sou eu quem faço. Mudar a pessoa, não sou eu quem mudo. Não sou eu quem faço. Quebrando isso, porque surge a esperança de que Jesus Cristo trabalha em mim, é a mesma coisa. Mas é o mesmo trabalho, mas eu não sinto como se fosse um trabalho. Por isso, o Senhor, Ele falou, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu conheci essa palavra. Mas essa palavra não foi simplesmente... Não era uma palavra que trabalhava em mim. Oh, você está cansado, está sobrecarregado, larga para mim, eu vou trabalhar e você descansa. Por isso, para eu largar o que eu precisava de uma carga pesada. E, diante desse trabalho de Deus, como é que eu vou lutar contra essa carga? Como é que eu vou lutar contra essa aflição? Não dá. Mas Jesus Cristo pode fazer esse trabalho. Por isso, o meu coração passando para Jesus pode descansar e também pode louvar a Deus. E eu posso colher os frutos que Deus me dá através disso. Por isso, o que nós sabemos e cremos também é diferente. E também no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, o Jó fala assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, a gente fala, eu escutei falar. Uma pessoa falou assim, me disseram assim. A gente vive assim. Então, o Jó, eu escutei sobre o Senhor, mas agora não somente escutei falar, mas os meus olhos te veem e se comprovou. Então, esse foi o motivo de Jó ter recebido toda a aflição. Nós também. Deus quer nos tornar um com Ele. Ele quer nos tornar um com a palavra. Por isso é uma necessidade. Por isso, a aflição. Quando a gente fala sobre isso, como vamos falar? Então a aflição é algo divertido? Não, não é divertido. Mas é benéfico, é necessário. Então, se pensarmos no benefício, a gente não vai pensar se é divertido ou não, porque isso daí é só sentimento, é só coisa da alma. Então, momentaneamente, são coisas que vão passar. Mas os frutos que vão nascer são frutos benéficos, são frutos que vamos glorificar a Deus, porque nós vamos nascer esse tipo de frutos quando pensamos nesse benefício. Nós podemos desprezar tudo isso. Por isso, Martim Lutero, se eu não tivesse tido aflições, eu não poderia ter entendido a Bíblia. Dentro da aflição, dependendo da aflição que você tem, então vai depender a profundidade que você vai enxergar a Bíblia, vai depender também a altura, o comprimento, a largura. E tem um poema espanhol que fala assim, se tirar as pedras, o riacho não cantará mais. Então, a água está descendo por causa daquelas batidas das pedras. Aquele som é muito agradável, isso é uma música. Por isso, se tirar as pedras e se você quiser escutar o som, você já não vai mais escutar nenhuma música dela. Por isso, na nossa vida, Deus nos dando esse e aquele problema, através disso, Deus quer formar as coisas de Deus. Se não tiver resistência no ar, então o avião parece que vai voar bem, mas se não tiver resistência, é impossível voar. A resistência faz a gente voar e nos eleva.
Por isso, uma vida espiritual normal é uma vida espiritual que, juntamente com o Evangelho, tem aflição. Em 2 Timóteo 1,8 está escrito: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Quem tem uma vida espiritual normal são pessoas que também têm sofrimentos e aflições. Em Atos 5,41 está escrito: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Passar por aflições, eles ficaram felizes por passar aflições. Eles ficaram felizes por serem considerados dignos de sofrer afrontas. Não é dado para qualquer um essa aflição. É dado somente porque é filho de Deus. Por isso, nós recebemos aflições, na verdade é porque nós somos dignos. Gálatas 4:1 está escrito assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Quando vemos aqui, está falando sobre duas dignidades do cristão. Primeiro, é herdeiro. É descendente, é filho, né? E depois é dono de tudo, é senhor de tudo. E em Lucas 15:32 também. O segundo filho, o pai está falando para o filho mais velho, porque o filho mais velho reclamou. Quando que eu fiquei contra a palavra do Senhor? Mas o Senhor nunca me deu um cabrito. E o meu irmão voltou e ele perdeu tudo. E você matou um novilho cevado. E quando ele reclamou, o pai falou: ei, tudo que é meu é teu. Ele falou assim. E quando a gente vê aqui, é a mesma coisa. É senhor de tudo. É herdeiro, ou seja, é filho. O herdeiro, ele tem um benefício especial. Então, por exemplo, tem uma empresa. Quando passado para a primeira, segunda, terceira geração, né? E eles têm funcionários. Eles fazem prova e são empregados, depois vão subindo de cargo até virar gerente. Mas os filhos dos donos, eles estudam no exterior e depois eles entram na empresa. Mesmo que ele seja gerente também, mas são iguais esses gerentes? São diferentes. Qual será a diferença? É diferença na responsabilidade. Se você entrou como gerente porque você fez prova, claro que você tem interesse na empresa, e para você se manter lá como funcionário, ele tem um coração de funcionário, mas mesmo depois que ele acaba o horário de trabalho, ele não vai ficar pensando o que eu vou fazer para melhorar essa empresa. Ele não vai ficar com esse coração. Ele trabalha limitadamente. Mas, se é um filho, qual é o fluxo da economia do mundo agora? E daqui para frente, a preocupação com o futuro, como será que vai desenvolver? Será que vai ser famoso? Será que vai ser bom ou não? É diferente como um filho pensa. É um trabalho ilimitado que ele tem. O filho, mesmo trabalhando a noite inteira, passando a noite em claro, ele não vai se gabar por isso, porque é algo óbvio para ele. Porque todas as coisas que vão acontecer nessa empresa, toda a glória da empresa, todo ele se tornar rico ou ser bem-sucedido, porque é tudo dele.
porque ele trabalha um pouco mais, passando a noite em claro, isso não é algo que ele vai se gabar. Porque ele tem uma responsabilidade ilimitada, porque como filho, ele vai ter que passar pelas dificuldades juntos, ele vai ter que trabalhar passando a noite em claro, porque se a empresa tiver em dificuldade, em perigo, ele vai ter que vender tudo que ele tem para poder colocar ali dentro, né, da empresa. Se é filho, claro que é dele, então a vida dele está ali dentro. Então ele vai viver dessa forma. Então o cristão, Deus está falando, você já não é mais servo. Joga fora essa natureza de servo, de ficar reclamando e murmurando. O filho não é assim, o dono não é assim. O dono, ele quer resolver o problema e mergulhando de cabeça ali, ele quer resolver tudo, quer trocar tudo. Por isso, o poder também. Claro que tem que estar junto. A aflição não é... Você tem que estar junto, você entrando em atrito, e assim ganhando vida. E você tem que se direcionar para aquele lado que vai ter o benefício, né? Os filhos de Noé também. Tendo essa responsabilidade limitada, eles construíram aquela arca. Foi algo muito glorioso. Por mais de 100 anos eles terem trabalhado nisso, realmente isso foi uma grande aflição, mas no que eles pensaram? Eles pensaram na última glória que poderiam receber, porque eles viveram dessa maneira. Aquela aflição não é qualquer um que pode viver. Por isso, essas aflições que nós temos são aflições que passamos com Cristo. E em Romanos 8:17 está escrito: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, se é filho, então somos também herdeiros. E ser herdeiro de Deus é co-herdeiro com Cristo. E para ser glorificado com Ele, tem que passar pelo sofrimento junto. O Davi, através dessa palavra de Salmo 119, ele canta, né? Antes de eu passar por aflição, eu era assim, mas através dessa aflição, para que agora eu guarde a sua palavra. Eu não acredito mais no meu sentimento, na minha emoção, na minha experiência. Agora, o que é que me guarda, que me protege? É a sua palavra. Essa palavra estava protegendo a vida de Davi. Por isso, através dessa aflição, ele aprendeu muitas coisas. Ele aprendeu o decreto de Deus. Ele aprendeu a lei de Deus. Independente da situação que surgisse, tudo acontecia conforme a palavra. Davi acreditou e aprendeu isso. Antes, mesmo que a palavra dissesse isso, quando eu via, se fosse bom, então tá bom. Mas, através da aflição, a cobiça, o desejo da carne, tudo foi resolvido. E ele viu que tudo acontecia conforme a palavra. Meu julgamento, tudo fracassou. A palavra é que guarda e cuida da minha vida. Ele aprendeu perfeitamente isso. Por isso, no versículo 71, está falando: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. E no versículo 70, tornou-se-lhes o coração insensível como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na lei. Porque o coração ficou gordo. Está falando que como se fosse de sebo.
Então, aquelas coisas humanas, aquelas coisas carnais, estava cheio o coração dele disso tudo, mas tudo isso saiu do coração dele através da aflição. Ele perdeu tudo isso através da aflição. Todo o seu julgamento estava errado. Ele reconheceu isso. Por isso, o Davi aprendeu o quê? Foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Se aprender o decreto, no momento em que tem a decisão, as coisas acontecem conforme os decretos. Todos os dias, não é que surgem problemas. E também não é todo dia que a gente precisa daquela palavra e também viver pela fé. Normalmente, diariamente, quando a gente está vivendo bem, tudo passa normalmente. Em Jeremias 12 também fala assim: se em terra de paz não te sentes seguros, que farás na floresta do Jordão? Por isso, o motivo da gente ter que aprender o decreto é que quando está tudo em paz, quando não tem problema, tudo bem, a gente pode passar normalmente, mas quando tiver muita água no Rio Jordão, se você não aprender o decreto de Deus, quando tiver enchente, o que você vai fazer? Na nossa vida, não é sempre que temos problemas. Mas, naquele momento que a gente tem que tomar decisão, se a gente não tiver decreto correto no nosso coração, a gente vai acabar sendo demolido. Em Hong Kong, tem um açude que junta a água, né, a água potável, e essa água é muito boa. Por isso, não tem problema de tomar água da torneira. Eles bloquearam o mar e eles juntaram essa água. Mas, um dia, aconteceu algo que não conseguimos entender. Em Hong Kong tem esse açude, quando chove, eles guardam essa água, armazenam. E essa água é o suficiente. Mas, mesmo assim, no continente chinês, na província de Guangdong, eles compravam água dali. E comprando, eles colocavam nesse açude e eles ficavam, e depois eles jogavam de novo no mar. Mas por que estão fazendo isso? Não é o suficiente a água que temos? E eles falaram, é o suficiente, mas estatisticamente, a cada 10 anos, faltou água. Estatisticamente falando. Por isso, uma vez a cada 10 anos, se não tiver água, se faltar água, o que a gente vai fazer nesse momento? Por isso, por causa dessa uma vez, por 10 anos, vai jogando a água fora, comprando, jogando água fora. Mas por causa dessa uma vez, é necessário comprar essa água. Por causa disso, a gente pode ver que eles aplicaram o dinheiro para isso, né? Mas quando a gente vê a nossa vida espiritual, tem momentos em que a gente tem que decidir algo na nossa vida, quando a gente precisa de fé. Quando a gente precisa ultrapassar pela palavra de Deus, com certeza vem esse momento. E nesse momento, se a gente não aprender a palavra de Deus, não aprender o decreto de Deus, não aprender a lei de Deus, nós somente poderemos sofrer na vida. Quando eu vejo a vida de Davi, eu descobri o motivo de Davi poder cantar essa música. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos, aprendesse o decreto de Deus. Davi é um cristão. Ele tem a vida, mas teve um momento que ele acabou morrendo, seguindo o fluxo
do mundo. Fugindo de Saul, um dia ele recebeu um pensamento: nossa, desse jeito eu não vou conseguir viver. Eu também. Eu saí para missionar e eu sempre também parecia que meu coração, eu sempre tomava um susto. Eu escutava muita notícia chocante. Pode entrar esse pensamento. Davi também. Um dia, entrando um pensamento, ele fugiu para os filisteus. E lá, o rei deu uma cidade chamada Ziclag, deixou ele viver lá. Mas o povo de lá ficou contra o rei deixar, o Davi lá. E principalmente quando eles estavam indo lutar contra Israel, Davi queria ir junto, mas eles ficaram contra. E assim ele não pôde ir para as guerras e eles ficaram vivendo com as esposas, com os filhos, lá dentro de Ziclag. Mas quando um dia ele estava voltando para Ziclag, os amalequitas, eles queimaram, destruíram tudo que tinha em Ziclag, virou tudo cinzas. Choraram até não ter mais forças. Principalmente as pessoas que estavam abaixo dele, não tinham para onde ir, eram endividados, amargurados de espíritos. E eles seguiam a Davi. Davi cuidava deles, protegia eles, mas quando aconteceu esse problema, então eles já não precisavam mais de Davi. Por causa de você, a gente fracassou, a gente perdeu as nossas esposas, nossos filhos, nós perdemos todos os bens. E eles queriam apedrejar Davi. Davi também chorou até não ter mais forças, e quando ele estava sofrendo, quando chega nesse ponto, então vocês fariam como? O que vocês fariam? Eu também. Prefiro morrer. Você morre, eu morro. Se a gente seguir pelo fluxo do sentimento, então isso não seria assim. Miserável isso, Até agora estava bem, sendo protegido, estavam seguindo muito bem. Mas porque não combinava mais não beneficiava mais? Como será que Davi ultrapassou por essa aflição? Realmente, o julgamento da sua carne, ele não acreditou mais no seu pensamento. Por quê? Porque ele aprendeu o decreto. Quando ele pensou que acabou, não era o fim. Pelo sentimento da carne, agora é o fim. Acabou a sua vida. Mesmo que você tenha sido ungido, mas você vai morrer na mão de Saul um dia. Ele tinha esse julgamento. Mas não aconteceu isso. Sempre que ele teve aflição, dificuldade, Deus o protegeu. Mas um dia ele dormiu numa caverna. E como o Saul estava dormindo ali na entrada? Foi Deus quem fez ele dormir. Deus, através das aflições, ele aprendeu cada coração de Deus. Por isso, quando ele julgou, ele já não tinha mais onde esperar e nem ter expectativa. Esse deve ter sido a decisão de Davi. Isso foi a decisão que saiu de Davi. Mas naquele momento decisivo, quando ele não tinha, naquele momento que ele já perderia sua vida, perderia seu poder, a gente tem que ver para onde o Davi seguiu. Ele foi perguntar para diante de Deus. O que isso quer dizer? Quando eu vejo, por mais que seja certo, mas isso também não é. Eu não posso acreditar nisso. Isso é só o meu julgamento. Isso é só meu sentimento, meu julgamento, minha visão. Mas se eu for para diante de Deus, é diferente.
Ele tinha isso. Ele aprendeu um tesouro. Ele aprendendo o decreto de Deus, ele perguntou diante de Deus, traz a veste sacerdotal. E com essa roupa ele perguntou diante de Deus, Deus, se eu seguir os amalequitas, eu vou conseguir alcançá-los? E o que Deus falou? Não, já é tarde. Não, né? Com certeza recuperarás tudo. Davi, seguindo esse decreto de Deus, ele seguiu. Ele nem hesitou. Se ele tivesse cansado, ele descansaria. E também naquele momento tão ocupado e difícil, ele tratou até daquele jovem egípcio. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele recuperaria tudo. Ele nem se apressou. Era uma pessoa que parecia inútil, mas ele salvou. E, pelo contrário, essa pessoa conduziu ele até os amalequitas. O que será que Davi realmente aprendeu? Ele ganhou dinheiro, ou ganhou algum poder, ou ganhou alguma coisa? Ele não fez nada. Se ele aprendeu alguma coisa, foram os decretos. Eu também. Em 1994, eu fui enviado para a China como missionário. Eu fiquei grato e também foi algo assim que deixou meu coração bem alegre, né? Mas depois de 5 meses, eu fui preso. Pregando o evangelho, aí eu comecei já a ter estudos bíblicos, 3 estudos bíblicos já tinha, os irmãos vinham para a igreja, eu ia para a casa dos irmãos, também aprendendo sobre a China, indo para a viagem evangélica, eu estava cheio de esperança. Mas depois de 5 meses, eu fui preso e eu recebi julgamento e acabei sendo deportado. Eu fiquei murmurando muito contra Deus. Deus, eu não estava fazendo outra coisa, eu estava pregando o evangelho. E o Senhor não me protegeu. O Senhor não podia ter me protegido. Eu tinha esse coração. Eu estava orando, mas eu estava muito injustiçado. E eu pensei que eu não poderia mais voltar. Por isso eu não conseguia digerir isso. Mas sabe o que aconteceu depois? Nem passando um mês, eu pude novamente recorrer e voltar para a China. Mas naquele tempo, o pastor Park, que é o nosso mestre, né? Ele falou que queria ir para a China junto. Aí eu me assustei. Não, mas eu fui deportado e agora o clima não está bom. E é um pastor tão ocupado, e ele falou, eu quero ir junto. Eu não sei como que eu ia preparar, mas realmente a gente foi junto. E aí, a gente fez a primeira retiro. 183 pessoas participaram. As pessoas sendo conduzidas pela palavra. Toda a base da missão foi fundada ali, né? Um mês atrás, eu estava na desesperança e eu pensava que eu não poderia mais ir. Mas antes de completar um mês, eu vi que todo o meu sentimento, foi comprovado que todo o meu sentimento era falso. E depois de 1 ano e meio, novamente eu fui preso. Mas nesse momento já não estava tão chocado quanto a primeira vez. E eu pensei, Deus vai me consolar novamente, né? E eu ganhei essa fé e depois de 2 meses eu pude voltar. E naquele tempo,
E o grupo de evangelistas foram pregar o evangelho e outros pastores escutaram o evangelho. As pessoas aceitando o evangelho, eles puderam trabalhar junto com a gente. Por isso, em toda a China, a gente pode fazer o retiro. E a segunda vez também, quando eu saí de lá, as pessoas choraram, ficaram tristes. E depois, por um longo tempo, eu fiquei bem, né? Melhor do que falar que eu fiquei bem, mas foi que Deus me protegeu. E por mais de 10 anos, eu preguei o evangelho lá e estava vivendo bem. Mas, novamente, pela terceira vez, eu fui preso e fui deportado. Naquele tempo, no meu coração, que coração vocês acham que eu tive? Eu também aprendi muitos decretos. Isso é algo que eu tenho que me alegrar. Isso independente da situação. Essas coisas que Deus faz, aqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo a vontade de Deus, Ele falou que Ele vai cooperar para o bem. Então, esse decreto foi estabelecido no meu coração. E assim, eu falei, ninguém fique triste. Porque no meu coração eu também falei, vamos fazer um banquete. Assim, no dia que Isaac ele foi desmamado, o Abraão fez uma festa para ele. Assim também, como nosso ancestral, assim como Deus fez, nós também podemos nos alegrar junto com Deus. E os irmãos, aceitando essa palavra, nós pudemos partir muito felizes. E depois, Deus começou a era de Hong Kong, e lá em Hong Kong, aquela salvação muito famosa, né? Mas é difícil a salvação. Começou a era do CLF. Os pastores estando juntos, não uma denominação, não uma religião, mas simplesmente com aquele tema genuíno, né? Voltemos à Bíblia. E assim a gente pôde se reunir. Naquele tempo, mais de 1.100 pastores escutaram a pregação do pastor, né? Porque eles falaram, a salvação é algo difícil. E o pastor falou, não, se crer é fácil. E através dessa palavra, eles aceitaram a palavra no coração e receberam a graça de se tornar um com Deus. Agora já se passou muito tempo, passaram-se 27 anos. E Deus está abrindo novos caminhos. Por isso, agora, é assim, é assado, aconteceu isso, aquilo. Isso daí não influencia muito o meu coração. Deus, pelo Evangelho, e para aumentar o campo, Ele vai permitindo novos trabalhos, né? E isso não vai acabar como aflição. Isso é só um processo para o trabalho de Deus. Então, esse meu sentimento, meu julgamento, se eu viver com isso, a gente simplesmente vai poder ficar inseguro, balançando. Mas esses decretos que Deus nos dá, através dessas aflições, nós podemos aprender exatamente o que Deus quer nos dar. Por isso, aqueles que foram chamados conforme a vontade de Deus vão ver todas as coisas cooperar para o bem. Independente do que a gente se deparar, não tem problema, tá tudo bem. Quando Deus vê, é algo bom. Eu fui preso, eu fui para a prisão. Com isso, nós falamos o quê? Por que aconteceu isso? Mas, quando a gente vai para diante do servo que aprendeu o decreto, não tem problema. Está falando que é algo bom. A gente não consegue compreender. Mas os servos aprenderam o decreto. Por isso, acontecem as coisas conforme o decreto.
não seguindo a situação ou a emoção. Não fica balançando nisso. Não tem problema, olhe como Deus trabalha. Então, esse mundo é que começa a ser realizado, concretizado. E Davi, ele estava se gabando, se glorificando no decreto de Deus. E esses decretos de Deus tornou Davi de pastor de ovelhas para pastor do povo de Israel, como rei. Naquele momento decisivo, o Davi que aprendeu isso se tornou rei e o Saul não aprendeu os decretos. Ele somente queria passar bem pela situação. Por isso, é importante a gente aprender os decretos, não se dar bem na situação. Porque isso daí, de qualquer jeito, vai ter que passar. Por isso, Deus nos conduzindo dessa maneira, dentro do nosso coração, Ele quer estabelecer o seu mundo, o seu decreto, a sua lei. Por isso, Davi, ele falou que a aflição fez com que ele aprendesse os decretos de Deus. Por isso, assim como foi feito no coração de Davi, assim também no nosso coração, cada vez que teve dificuldade, aquelas palavras que nos foram dadas, a gente até o ponto da gente não precisar mais da Bíblia, mas ter essas palavras no coração. A Deus trabalha. A Deus trabalha. Porque se a gente tiver isso no nosso coração, isso vai se tornar poder na nossa vida e vai me segurar. Assim como se eu guardar essa palavra vai proteger a minha vida. Uma coisa vocês têm que aprender na sua vida. Vocês têm que aprender o decreto de Deus. As pessoas, cada vez que tem aquela decisão instantânea na sua vida, é muito triste. Porque se tivesse aprendido o decreto, muitas vezes elas, mesmo que você esteja diante de uma situação muito infeliz, mas isso daí é só seu julgamento, é só sua emoção. Se você tivesse aprendido o decreto, aquele sofrimento, aquela dificuldade, você pode ultrapassar tudo isso, mas você pode ganhar novamente esse novo mundo de Deus. Por isso, o que a gente tem que aprender é o decreto de Deus. Se a gente aprender isso, qualquer coisa que seja, a gente vai poder vencer. Eu agradeço muito poder estar junto com vocês. Eu vou pregar até aqui hoje. Muito obrigado.